e Orçamento sobre o projeto de lei complementar número 10/2013, de 17 de março de 2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre criação de vagas em cargo efetivo e dá outras providências. Relatório. Em exame perante as comissões permanentes, o projeto de lei complementar número 10/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, referente à criação de vagas para professores de PEB 1 e PEB 2 nos quadros da Secretaria Municipal da Educação. O projeto em apreciação, que amplia o quadro de profissionais da educação das instituições de ensino vinculadas à Secretaria Municipal da Educação, está estruturado em 3 artigos. Artigo 1º. Corresponde à criação de 20 vagas para professor PEB 1 e 1 vaga para professor PEB 2. O artigo 2º contempla que as despesas decorrentes do presente projeto de lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias específicas, conforme as rúbricas 3.1.90.11. Vencimentos e vantagens físicas, pessoal civil, consignadas no orçamento vigente e suplementadas, se necessário. No artigo 3º do referido projeto de lei complementar, extrai-se que esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Por esse dispositivo, competirá à Secretaria Municipal de Educação, após a promulgação e publicação da lei e apreciação, o preenchimento das vagas ora criadas. Todavia, o provimento dos respectivos cargos efetivos deverá ocorrer através de convocação dos candidatos aprovados em concurso público realizado em 2012, com vigência até o mês de julho de 2014, nos termos do artigo 77, incisos 2, 3 e 4 da Lei Orgânica do Município. Parecer. A iniciativa da matéria em questão é privativa do Poder Executivo Municipal, encontra-se alicerçada na Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e legislação pertinente. Todavia, encontra-se sujeita ao crivo das comissões permanentes do Poder Legislativo Municipal, em face do disposto do artigo 51 e 52 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Nessa diapação, compete à comissão permanente opinar acerca dessa proposição que versa sobre a matéria de natureza educacional ou correlata. Desse modo, ao tratar da ampliação do quadro de profissionais da educação no âmbito do município da Estância Turística de Paranapanema, a matéria se ajusta às incumbências regimentais desse colegiado. No que concerne particularmente ao mérito, além da relevância inquestionável, a proposição tem respaldo na Lei Complementar número 30, de 20 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos e remuneração do quadro de magistério público da Estância Turística de Paranapanema, elevando para 130 o número de vagas para professor PEB 1 e para 70 o número de vagas para professor PEB 2. Nos aspectos educacionais propriamente ditos, a proposição é oportuna por apresentar-se concentrada na viabilização do preenchimento de vagas nas salas de aulas da rede municipal de ensino. No aspecto legal, verificamos que o referido projeto está de acordo com a Lei Orgânica do Município e das técnicas jurídicas e legislativas. Em relação à única vaga para professor de PEB 2, a propositura carece de esclarecimento sobre a qualificação profissional do educador que será convocado para suprimir a vaga. A omissão desse detalhe fundamental para a lisura da proposição enseja a elaboração de uma emenda supressiva da aludida vaga. Ante o exposto, com exceção da vaga para PEB 2, os componentes da comissão permanente que subscrevem emitem parecer favorável à proposição, julgando-se apta a ser apreciada pelo plenário desta edilidade. Sala de Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 24 de julho de 2013. Comissão de Justiça e Redação, Alain Eduardo Amaral Sebastião, relator, Arimateia Camargo da Silva, secretário. Comissão de Finanças e Orçamento, Afonso Aires de Melo, presidente, Laerte Rodrigues de Lima, secretário. Parecer, Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Complementar 10, de 17 de março de 2013, dispõe sobre criação de vagas de cargo efetivo e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei complementar dispondo sobre a criação de vagas em cargo efetivo e dá outras providências. O projeto reveste das condições da legalidade, além de estar em perfeita consonância com as normas constitucionais vigentes, seja no aspecto formal, seja no tocante à materialidade. Ademais, apresenta o relatório de impacto orçamentário, incluindo a metodologia do cálculo, tudo em conformidade com o disposto na Lei Complementar 101/2000. Da análise do disposto compõe o presente projeto de lei, é possível afirmar que inexiste em seu bojo qualquer desvio quanto ao escopo princípio que se destina, porquanto está adequado ao quadro de servidores pertencentes à Secretaria de Educação, às suas reais necessidades, tudo em conformidade com a dinâmica que as políticas voltadas à educação exigem.
Há que se ressaltar, igualmente, que o projeto de lei em discussão destina, sobretudo, a melhoria das políticas educacionais, além de adequar o quadro de servidores efetivos, de acordo com o previsto no plano de carreira dos profissionais da educação. A educação é dever do Estado e direito dos indivíduos. Entre nós, o problema educacional a todos sobreleva, porque dele decorre a maioria, se não a totalidade, dos males que aflige a vida nacional. Essa verdade, embora sediça, merece ser repetida a cada momento, para que grave na consciência de todo brasileiro o dever incensurável de concorrer para a educação e para o ensino, na medida de sua capacidade e de seus recursos. Os princípios constitucionais sobre a educação e ensino estão condensados no artigo 206 da Constituição Federal nos seguintes termos: 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantido na forma da Lei Planos de Carreira, com ingresso, exclusivamente por concurso público, de provas e títulos às redes públicas. 6. Gestão democrática de ensino público na forma da lei. 7. Garantia do padrão de qualidade. 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. Pela Constituição anterior, não cabia ao município organizar seu sistema de ensino. Pela atual, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios organizar seus sistemas de ensino em regime de colaboração. Quanto à legislação, a União tem competência privativa para editar normas e diretrizes às bases da educação nacional, enquanto a União, juntamente com o Estado e o Distrito Federal, possuem competência concorrente para a matéria de educação, cultura, ensino e desporto. Ao município, portanto, só compete criar e manter escolas ou cursos, de qualquer espécie ou grau, de acordo com o sistema de ensino. Mas é recomendável que se dedique prioritariamente ao ensino fundamental e à educação infantil. A criação de vaga de professores em cargo efetivo pelo Executivo Municipal se coaduna com os princípios supracitados, vez que busca a adequação do sistema de ensino, bem como a valorização do professor, que, sendo efetivo, pode contar com as benesses do plano de carreira. Ademais, a criação das referidas vagas segue perfeitamente os critérios da conveniência e oportunidade da administração pública municipal, a qual, inclusive, apresentou o relatório do impacto financeiro favorável à criação das vagas. Nesse sentido, tendo em vista, sobretudo, que os pareceres das comissões devem cingir-se ao assunto de sua especialidade, a ser emitido do ponto de vista técnico e não político, vez que as opiniões políticas cabem ao plenário, nunca aos órgãos especializados chamados a opinar sobre as matérias de discussão, e levando-se em conta que esta comissão analisa a constitucionalidade e legalidade do assunto em pauta, é o presente parecer favorável à tramitação do presente projeto de lei, vez que não se vislumbra nenhum vício de constitucionalidade ou ilegalidade. Paranapanema, 26 de julho de 2013, o Hélito Roberto Leite Fonseca, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Parecer em conjunto das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 23/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do sistema de controle interno do município de Paranapanema e da outras providências. Trata-se de apreciação do projeto de lei 23/2013, de iniciativa do excelentíssimo prefeito municipal, que dispõe sobre a instituição do sistema de controle interno do município de Paranapanema, que visa assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela administração, que na presente proposta passa a ser chamada de Unidade de Coordenação do Controle Interno. Na mensagem enviada a esta Casa de Leis, o digníssimo prefeito municipal ressalta que o aludido projeto de lei visa atender às normas contidas no SDJ 32/2012 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em consonância com as disposições contidas no artigo 31, 70 e 74 da Constituição Federal, nos artigos 54, parágrafo único e 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda artigo 38, parágrafo único da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Por fim, vale dizer que, por meio do projeto de lei 23/2013, propõe-se a criação de uma equipe cujo objetivo é exercer o controle interno do plano de organização e de todos os métodos e medidas adotados pela administração municipal para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas objetivos, metas e orçamentos das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei, entre outros. Voto. No que diz respeito à constitucionalidade material, alguns comentários devem ser feitos. No que tange à sua constitucionalidade e legalidade formais, pode-se dizer que o projeto de lei em pauta se mantém coerente em consonância com os dispostos constitucionais e legais atinentes à competência, para a criação de um sistema de controle interno para acompanhar sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, despesas da área de saúde, exercer o acompanhamento sobre o cumprimento das metas fiscais, sobre a observância aos limites e condições impostas pela Lei Complementar 101/2000, entre outros, no âmbito da administração municipal. Quanto aos dispostos no artigo 5º e 7º, bem como inciso 10 e artigo 8º artigo 8º, inciso 8º do artigo 9º, entendemos que os mesmos afrontam o princípio da autonomia dos poderes, prevista pela atual Constituição em seu artigo 2º, no qual estão previstos os 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O modelo de sistematização do poder que se aplica no Brasil fora idealizado por Montesquieu, compreendendo a separação das funções estatais em 3 esferas, correspondendo aos poderes já citados. É também a separação de poderes no ordenamento jurídico pátrio, previsto constitucionalmente como cláusula pétrea, não podendo em nenhuma hipótese ter sua aplicabilidade afastada. Corroborando em sua assertiva, preceitua o artigo 74 da Magna Carta. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, à exceção dos programas de governo e dos orçamentos da União. 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como a aplicação de recursos públicos com entidades de direito privado. 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Nessa esteira, vejamos os preceitos do artigo 31 da Constituição Federal de 88. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos Tribunais de Contas do Estado de São Paulo. Vale dizer também que o artigo 29-A da Constituição Federal de 88, mencionado no inciso 10 do artigo 8º do aludido projeto de lei, limita-se a despesas do Legislativo e estabelece penalidade pelo não cumprimento do disposto constitucional, mas não faculta a fiscalização da Câmara por parte do Executivo. Parecer. Por todo exposto, obedecida a competência em razão da matéria e a iniciativa legal e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, sugerimos o que segue. 1. Alteração através de emenda modificativa na redação dos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 14, parágrafo único, de acordo com os preceitos do artigo 31 da Constituição Federal e do artigo 59 da Lei Complementar número 101/2000. A supressão dos incisos 10 do artigo 8º, bem como do inciso 8º do artigo 9º do projeto de lei em evidência por intermédio de emenda supressiva. 3. Sabe-se, porém, que a efetividade do controle tem a transparência como principal fundamento. Nesse contexto, não se pode restringir o livre acesso da unidade de coordenação de controle interno através do livre acesso aos processos licitatórios para verificação da regularidade e legalidade, dispensa ou inexigibilidade e principalmente sobre o cumprimento e legalidade de atos contratados ou instrumentos congêneres. Nessa diapasão surge desse entendimento a necessidade de suprimir também os incisos
20 do artigo 9º para devida correção de uma evidência distorção nas normas contidas no projeto de lei, ora em apreciação dessas comissões. Importante destacar que o presente projeto de lei vem para concretizar o disposto constitucional que impõe a fiscalização municipal por meio de controle interno exercido pelo próprio Poder Executivo Municipal. Nesse condão, as medidas ora sugeridas pelos integrantes das comissões permanentes que estas subscrevem refletem a tendência evolutiva do Estado democrático e o aperfeiçoamento dos mecanismos de fiscalização administrativa. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 24 de julho de 2013. Comissão de Justiça e Redação, Alain Eduardo do Amaral Sebastião, relator. Arimateia Camargo da Silva, secretário. Comissão de Finanças e Orçamento, Afonso Aires de Melo, presidente. Laerte Rodrigues de Lima, secretário. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 23, 18 de julho de 2013. Dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Paranapanema e da outras providências. Trata-se de projeto de lei dispondo sobre o sistema de controle interno do município de Paranapanema com fundamento no disposto do artigo 31, 70 e 74 da Constituição Federal. Artigo 54, parágrafo único, e artigo 59. Ambos da Lei Complementar 101/2000 e artigo 38, parágrafo único da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O projeto reveste das condições de legalidade, além de estar em perfeita consonância com as normas constitucionais vigentes, seja no aspecto formal, seja no tocante à materialidade. Ademais, apresenta o relatório de impacto orçamentário, incluindo a metodologia do cálculo, tudo em conformidade com o disposto na Lei Complementar 101/2000. Da análise dos dispostos que compõem o presente projeto de lei, é possível afirmar que inexiste em seu bojo qualquer desvio quanto ao escopo que se destina, vez que, de acordo com a Constituição Federal e com todo o ordenamento infraconstitucional vigente, é dever do município instituir e regulamentar a operação de controle interno de modo que o dirigente municipal disponha de informações qualificadas para tomada de decisões, além de obter mais segurança sobre a legalidade, legitimidade, eficiência e publicidade dos atos financeiros chancelados, sejam que hajam razões para alegar desconhecimento. Há que se ressaltar igualmente que o projeto de lei em discussão destina sobretudo a transparência dos atos da gestão pública, visando assegurar a melhor fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, além de avaliar de forma mais satisfatória os resultados obtidos pela administração pública municipal. No que se falar em afronta aos princípios constitucional que consagra a separação dos poderes, o qual previsto no artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, dispõe que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A título de exemplo, o artigo 8º, inciso 10 do referido projeto dispõe que, artigo 8º, o controle interno do município será exercido sob a coordenação e supervisão da unidade de coordenação do controle interno a que compete. 10. Efetuar, acompanhar sobre o cumprimento do limite de gastos totais e de pessoal do Poder Legislativo Municipal nos termos do artigo 29-A da Constituição Federal e do inciso 6º da Lei Complementar 101/2000. Observa-se que o inciso é expresso e diz claramente: efetuar o acompanhamento. Frisa-se que há acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos totais e de pessoal do Poder Legislativo é o que é perfeitamente legal e constitucional, vez que nosso ordenamento jurídico possibilita a todo cidadão o direito à informação, bem como faz desta parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou a entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Ora, se é lícito a todo e qualquer cidadão, o que dizer quanto à possibilidade de acompanhamento pelo órgão responsável pelo sistema de controle interno do município, a qual detém a responsabilidade de averiguar se os limites com os gastos vêm sendo cumpridos categoricamente. Nesse sentido, tendo em vista, sobretudo, que os pareceres das comissões devem cingir-se ao assunto de sua especialidade, ao ser emitido do ponto de vista técnico e não político, vez que as opiniões políticas cabem ao plenário e nunca aos órgãos especializados chamados a opinar sobre as matérias em discussão, e levando-se em conta que esta comissão analisa a constitucionalidade, a legalidade do assunto em pauta,
É o presente parecer favorável à tramitação do presente projeto de lei, vez que não se vislumbra nenhum vício de constitucionalidade ou ilegalidade. Paranapanema, 26 de julho de 2013, o Wellington Roberto Leite Fonseca, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Emenda supressiva número 1/2013 ao projeto de lei complementar 10/2013. O vereador que esta subscreve, com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 88 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda supressiva ao projeto de lei complementar número 10, de 17 de março de 2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de vagas de cargo efetivo e da outras providências. Fica suprimido o artigo 1º do projeto de lei complementar número 10/2013, a vaga de professor de PEB 2. Justificativa. O artigo em questão não especifica a qualificação profissional do professor que deverá ocultar a aludida vaga. A omissão dessa informação de relevante importância compromete a lisura da propositura em apreciação. Poderá o Poder Executivo, em momento oportuno, encaminhar para a apreciação dessa edilidade um projeto de lei complementar específico, informando com clareza os detalhes omitidos no artigo 1º do projeto de lei complementar número 10/2013, em relação à vaga de professor de PEB 2. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 25 de julho de 2013, Laerte Rodrigues de Lima, vereador. Em emenda supressiva 1/2013 ao projeto de lei ao projeto de lei 23/2013. O vereador que esta subscreve, com assento nessa augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 2º do artigo 88 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda supressiva ao projeto de lei 23, de 18 de julho de 2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o sistema de controle interno no município de Paranapanema e da outras providências. Ficam suprimidos o artigo 8º do projeto de lei, em evidência os incisos 10 e 20, bem como o inciso 8º do artigo 9º do aludido projeto de lei. Justificativa. A redação do inciso 10 limita o poder de fiscalização do órgão de controle interno criado por esta lei, tendo em vista que o recém-criado o CCI somente poderá manifestar-se sobre os procedimentos licitatórios quando solicitado pelo Executivo. Quando os incisos 10 do artigo 8º e 8º do artigo 9º, os mesmos afrontam o artigo 31, parágrafo 1º da Carta Magna, que preceitua que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado e do município, ou conselhos ou tribunais de conta dos municípios, onde houver. Nessa vejamos o que preceitua o artigo 74. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento da União, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 21 de julho de 2013, Laerte Rodrigues de Lima, vereador. Emenda modificativa 1/2013 ao projeto de lei número 23/2013. O vereador que esta subscreve, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do parágrafo 5º do artigo 88 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 23, de 18 de julho de 2013, do Poder Executivo, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Paranapanema e da outras providências. Ficam alterados o artigo 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 14, parágrafo único, do projeto de lei número 23, 18 de julho de 2013, bem como as disposições a eles pertinentes e constantes pelas seguintes redações. Artigo 3º. Fica instituído no governo municipal o sistema de controle interno a ser desempenhado por órgãos da Prefeitura e da Câmara Municipal, que atuarão de forma integrada com o objetivo de fiscalizar e controlar os
procedimentos da administração pública, direta, indireta e fundacional das normas e procedimentos administrativos de prestação de contas. Artigo 4º. A estrutura básica dos órgãos de controle interno será estabelecida no âmbito de cada poder, assim como o quadro de pessoal. Artigo 5º. Os titulares dos órgãos responsáveis pelo controle interno de cada poder deverão satisfazer os seguintes requisitos mínimos. 1. Ter formação contábil, inclusive no registro de Conselho Regional de Contabilidade. 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. 3. Notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública municipal. Artigo 6º. As normas e métodos do controle interno a serem adotadas pelo município serão estudadas conjuntamente pelos poderes executivo e legislativo, bem como as informações necessárias ao seu funcionamento integrado. Artigo 7º. O sistema de controle interno atuará na administração municipal com a seguinte organização. 1. Unidade de Coordenação de Controle Interno, UCCI. 2. Órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno. Artigo 8º. O controle interno da administração municipal será exercido sob a coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação do Controle Interno a que se compete. Artigo 14º. Comporá o quadro de servidores municipais da Unidade de Coordenação do Controle Interno um servidor que possua formação e habilitação na área de ciências contábeis. A função de analista de controle interno deverá ser exercida por um servidor municipal habilitado na área de contabilidade, ou graduado em administração de empresas, ou bacharel em direito. Desse é o parágrafo único do artigo 14, eu acho, do projeto de lei 23/2013, a seguinte redação. Parágrafo único. Os recursos humanos necessários às tarefas e competência da Unidade de Coordenação do Controle Interno serão recrutados exclusivamente do quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo, de acordo com suas qualificações para o exercício das respectivas funções. Justificativa. As alterações procedidas na redação do artigo 3º, 4º, 5º, 6º e 7º se darão em razão do interesse do Poder Legislativo Municipal em criar o sistema próprio de controle interno, subordinado diretamente à presidência dessa Casa de Leis, de acordo com os preceitos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 8º. Em se aprovando o texto original do aludido projeto de lei, sem as emendas devidas, subentende-se que o Executivo estaria, em tese, tutelando o Poder Legislativo, haja vista que a redação do artigo 8º expressa claramente que a UCCI procederá ao controle interno do município e não apenas da administração municipal, uma medida que afronta o artigo 29-A da Constituição Federal de 88, que limita as despesas do Legislativo e estabelece penalidade pelo não cumprimento do disposto constitucional, mas não faculta ao Executivo a fiscalização da Câmara Municipal. Do artigo 14 e parágrafo único. Sabidamente, o atual contingente do quadro de servidores municipais excede os limites do número de funcionários necessários à administração municipal. Além disso, é público e notório que a existência nos quadros de funcionalismo municipal servidores habilitados em ciências contábeis, administração de empresas e bacharéis em direito, exercendo funções adversas de suas especializações por força de portaria. Nesse contexto, ao meu ver, não se justifica a abertura de novas vagas, já inchando o quadro de servidores. Daí a necessidade de alteração da redação do aludido artigo. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 21 de julho de 2013, Laerte Rodrigues de Lima, vereador. Comunico aos senhores vereadores que os projetos emitidos pelas comissões os pareceres emitidos pelas comissões são opinativos, tendo em vista que são favoráveis à votação dos projetos encaminhados pelo Poder Executivo.
Está em discussão e encaminhamento à votação a emenda supressiva 1 de 2013 ao projeto de lei complementar número 10 de 2013, que dispõe sobre criação de vagas e encargos efetivos e dá outras providências. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo em sua única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a votação a emenda supressiva número 1, 2013, ao projeto de lei número 23, 2013, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Paranapanema e dá outras providências. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo em sua única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado por 5-2. Está em discussão e encaminhamento à votação a emenda modificativa número 1, 2013, ao projeto de lei 23, 2013, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Paranapanema e dá outras providências. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo em sua única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por 6-1. Não, vereador, tudo bem, mas aí um pouco mais. Aprovado por 5-2. Está em discussão e encaminhamento à votação o projeto de lei número 10, 2013, que dispõe sobre criação de vagas e cargos efetivos e dá outras providências, com suas emendas já aprovadas. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo em sua única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e encaminhamento à votação o projeto de lei número 23, 2013, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Paranapanema e dá outras providências, com suas emendas já aprovadas. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo em sua única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Consulta a casa se algum vereador quer fazer uso da palavra, somente sobre os projetos votados na manhã de hoje. Ninguém querendo fazer uso da palavra, em nome de Deus encerro a presente sessão.